Tudo bem, Marcos? Vamos lá. Então, isso, né, que está acontecendo com o Vasco, né, é o que a gente espera, né, e que o torcedor espera, de pelo menos o Vasco, né, das competições que disputa, que tem possibilidade de estar disputando todas as competições, né, é o que espera, é o que está acontecendo, né, o Vasco começou, né, uma Copa do Brasil onde que as dificuldades eram muito grandes, né, a verdade é que ninguém esperava que o Vasco hoje estaria, né, nesse momento. Talvez estava esperando outro momento do Vasco, ou talvez já ter desclassificado já há um bom tempo, né? Mas o Vasco foi crescendo na competição, né? O Pedrinho apostou no treinador, né, que no momento, né, era com um risco muito grande, mas ainda apostou num treinador, né, que é da casa, que conhece o clube, você entendeu? Então isso acredito que foi um ponto muito positivo e que facilitou para que o Vasco tivesse essa condição que está hoje, né? A verdade é essa. E com o longo do tempo o Vasco foi pegando confiança, né? Foi tendo alguns resultados que foi fortalecendo. E hoje quem vê o Vasco e quem for encarar o Vasco, né, sabe que vai encarar uma equipe muito competitiva, uma equipe que não dá o resultado, né, assim, de mão beijada, né, que vai lutar até o final. Então isso coloca o Vasco, né, como um candidato, né, real da Copa do Brasil. Eu acho que agora chegou um momento que assim, quem está nessa fase é um momento muito decisivo que, assim, não tem favorito, né, acredito eu. E eu acredito que, assim, o Vasco se candidato como os outros também, né, e acredito que o Vasco vai brigar muito, né, e eu tô torcendo demais para que o Vasco, né, conquiste esse título. Agora é igual eu disse, é esse momento que chegou da fase, né, eu acho que assim, é difícil você colocar favorito, porque, né, normalmente o risco se torna maior, né, e igual eu disse, o Vasco cresceu muito na competição e o Vasco luta muito pelo resultado. Então isso, né, que dá assim uma esperança pro torcedor. E eu, lógico, como sou um torcedor do Vasco, estou torcendo muito, né, para que o Vasco, né, possa conquistar de volta essa Copa do Brasil, né, não só a Copa do Brasil, mas futuro, né, que o Vasco venha crescer, né, aquele momento que a gente ganhou, a gente esperava que o Vasco, né, voltava a crescer, mas infelizmente, né, as dificuldades financeiras foi muito grande, né, acabou se desfazendo muito e hoje a realidade é outra, né, então acho que se o Vasco conseguir essa Copa do Brasil, acredito que o Vasco tem uma grande chance não só de ganhar a Copa do Brasil, mas de voltar a ser protagonista, né, nas competições que vai chegar, né, acredito eu. Né, e assim, os jogadores entenderam o momento, compraram a ideia do treinador, que isso é muito importante, sabe? Eu acho que quando você tem um grupo que entende o que o treinador quer, né, e leva para dentro de campo, cara, um grupo fica muito forte. E eu tô na torcida, espero que o Vascão conquiste esse título, né? Que com certeza, né, eu estarei no Rio de Janeiro para comemorar. Eu, sim, falar sobre o torcedor, acho que aquilo que você conquista fica marcado, né? Independente se o Vasco vai ganhar ou não ganhar. A minha época, a minha história foi marcada, como outros jogadores marcaram também, né? E assim, eu sou muito grato pelo Vasco, né? Fico muito feliz de ter passado pelo Vasco, de assim, não só passado, né? Eu acho que ter deixado um legado, ter deixado uma lembrança, que eu tenho certeza que o torcedor tem, né? E pode ter certeza que o Vasco tem um carinho muito grande, né, no meu coração. E futuro, com certeza, eu quero estar voltando aí, porque eu tenho certeza que quando eu chegar no estádio, a recepção vai ser colorosa, porque para onde eu ando, né, eu sinto isso do torcedor vascaíno. Então, a minha palavra é gratidão por tudo que eles fizeram na minha vida. Muito obrigado. Um abraço. Bom, a expectativa desse jogo é grande por parte de todos os jogadores, comissão técnica do Atlético, imprensa, torcedor principalmente. O Atlético joga em casa, joga com a sua torcida ao seu favor. Na minha opinião, tem a vantagem por ter uma equipe mais qualificada do que o Vasco no momento. Porém, o Vasco vem crescendo aí, cara. Nesses últimos jogos, o Vasco vem demonstrando aí que tá ganhando conjunto.
e tem alguns jogadores também com condições de decidir, definir partida. Então, também vivo essa expectativa aí de que seja um grande jogo e que aí o que for melhor possa vencer a partida. Fala, Marcos. Como vai? Tudo bem? Vamos lá, então. Primeiro, eu acho que vai ser uma grande festa do futebol, né? Atlético e Vasco. Jogo de casa cheia aqui em BH e também em São Januário, né? Que eu conheço muito bem pela passagem vitoriosa que eu tive aí, né? Guardo ótimas lembranças do Vasco da Gama, né? E aqui no Atlético, é claro, por ter me tornado grande ídolo da torcida, números, enfim, né? E agora esse encontro dos gigantes, né? Eu acho que nessa hora, cara, o fator mando de campo ele vai contar muito, né? Os dois times jogando em casa, eu vejo em estado de graça, né? Tem feito bem os seus papéis e conseguido suas vitórias, né? Eu acho que tende a ser equilibrado, né? Com vantagem para cada um dos lados que for mandante nessa disputa, né? E, sinceramente, cara, assim, time por time, eu acho que hoje o Atlético tem um time e um elenco mais robusto, entendeu? Mas é mata-mata, né, cara? Mata-mata, ele te prega surpresas o tempo todo. Então, não será nenhum absurdo nessa fase da competição o Vasco passar pelo Atlético também. Mas, por qualidade de elenco, eu vejo um leve favoritismo ao Atlético Mineiro, né? E outro detalhe, né, cara? Eu acho que, mais uma vez, esse clássico tem a oportunidade de mostrar para o Brasil que as torcidas, elas podem se ter respeito mútuo, né? Atlético e Vasco da Gama, perdão, tem essa parceria fora das quatro linhas, né? E sempre quando as torcidas se encontram, a festa é garantida, né? Sem nenhum problema extra-campo, né? Só a festa contando na arquibancada, né? E a gente espera mais uma vez que seja dessa forma. Festa do lado de fora e dentro do campo, os caras lutando aí para levar seu time à final. Repito, com um leve favoritismo para o Atlético nessa disputa. Acho que me alonguei muito, mas acredito que tenha dado para tu entender. Forte abraço aí, meu amigo.